Oi, tudo bem, comunidade? Como é que vocês estão? Eu estou aqui hoje para fazer um vídeo que eu recebi muitos directs lá no Instagram a respeito da advocacia no terceiro setor. O que é isso, né? Na hora, quem que faz? Quem que atua nessa área? Como é que funciona? O que é que o advogado no terceiro setor faz? Então eu vim falar sobre isso com vocês. Primeiro que é uma área que a gente consegue dialogar com diversas atividades, não só necessariamente com a advocacia, mas principalmente com a consultoria e a mentoria, ok? Advogar na área do terceiro setor é um direito do terceiro setor é uma área do direito que ela já compete pela quantidade de matéria, de atuação, uma compilação num código do terceiro setor, mas nós tivemos aí o marco regulatório, né, 2014, com alterações posteriores também, mas na prática consiste na atuação do advogado com instituições do chamado terceiro setor. No primeiro setor a gente tem o Estado, no segundo setor a gente tem o mercado e no terceiro setor a gente tem as organizações da sociedade civil. Ou seja, pessoal, historicamente a sociedade sempre se organizou. Esse conceito, sociedade civil, que é um conceito acadêmico fechado, nada mais é do que as pessoas que sempre se organizaram para socorrer as necessidades das próprias pessoas. Então, com o passar do tempo, essa sociedade civil ela passou a se organizar em pequenas comunidades e isso juridicamente, pelo Código Civil, a gente dá o nome de associações ou fundações. E a partir daí a gente tem as titulações específicas. Então, ou é OS, ou é OSC e por aí vai. Isso é um assunto para outro vídeo. Mas o que é que um advogado nessa área faz? Então, a gente cuida da parte de criar a instituição propriamente dito, formar o estatuto, ver quais são as particularidades, acompanhar os constituintes, as pessoas que fazem parte dessa associação ou dessa fundação, fazer toda a parte de cartório ou associada à atuação do Ministério Público quando é possível ou necessária a fiscalização, a parte de titulação junto aos órgãos municipais, estaduais ou federais, os convênios, os contratos, os termos de parceria, é tanta coisa que a gente pode fazer um acompanhamento direto junto às instituições para gestões positivas, e aí a gente entra também com o que os advogados fazem muito hoje, que é o compliance, ou a gestão positiva, que eu costumo falar, junto com uma governança corporativa aplicada, porque ao contrário do que se possa pensar, o terceiro setor ele não é só aquela associação, aquela instituição do seu bairro que faz filantropia. Hoje a gente tem uma gama muito grande de atuação. Além do que, nós temos o setor 2,5 ou 2,5, que são as chamadas empresas e os negócios sociais. Então, cabe ao advogado no terceiro setor se especializar. E aí não vai ser simples informar apenas em direito do terceiro setor. Para a gente chegar no direito do terceiro setor, a gente precisa ter um bom conhecimento de constitucional, direito administrativo e de direito tributário, tá? Então a gente vai fazer uma mescla dessas três áreas do direito, quando não precisar também falar de direito do trabalho para poder gerir as contratações e os próprios convênios entre público e privado, porque a gente sempre vai trabalhar com esse binômio na nossa atuação como advogados. Aí vocês podem perguntar, legal, então é só uma atuação preventiva? É também uma atuação preventiva e na maioria uma atuação preventiva e consultiva. Mas devido à falta de educação no Brasil para a atuação em terceiro setor, a maioria das instituições se constituem para o bem, para poder auxiliar as pessoas, mas elas não sabem ou não conhecem os caminhos, né, jurídicos para que elas possam captar recursos corretamente. Então elas terminam onerando o judiciário, sobrecarregando e ingressando com demandas quando isso não era necessário se elas tivessem feito todo esse procedimento inicial corretamente. E aí que entra a função, eu gosto de dizer, de educador do advogado que atua nessa área. Porque o bom advogado que atua no consultivo e no preventivo é aquele que evita a demanda ou aquele que mostra caminhos que são mais práticos do que o próprio acesso ao judiciário. A gente usa o judiciário sem dúvida, até porque toda a previsão do próprio auxílio
as necessidades da população são previstas constitucionalmente, mas é uma exceção. A gente luta para que seja cada vez mais uma exceção. Professora, como que eu faço para me tornar um advogado nessa área? Estuda, passa no exame da ordem e depois disso você começa a atuar nessa área especificamente, fazendo uma pós-graduação. Existe pós-graduação em terceiro setor, tanto à distância como presencial, são poucas. Passa a atuar, fazer network com advogados que atuem nessa área. E o que eu posso falar para vocês, tem que gostar. Assim como para ser um tributarista tem que gostar, um advogado trabalhista tem que gostar. E eu vou procurar falar um pouco mais sobre isso, quais são os documentos que a gente trabalha mais no dia a dia, para que eu possa, de repente, aí, estimular alguém que está aí do outro lado que queira fazer isso na sua carreira também, tá bom? Tem um outro lado, a gente consegue associar muito claramente essa atuação com a vida acadêmica, tá? Eu sou o maior exemplo disso. Um beijão, gente. Se você curtiu, compartilha, se inscreve no canal e fala para outras pessoas que a nossa ideia aqui é compartilhar conhecimento, tá bom? Um abração, tchau!